No vídeo de hoje nós vamos resolver problemas comuns de entrevistas técnicas para programadores, o que provavelmente vai ser um fator determinante para você conquistar ou não sua primeira vaga como dev. Para quem não sabe, mas dentro da Python Full, nosso curso completo de Python e Django, nós realizamos alguns eventos entre alunos, e um desses eventos são as maratonas de programação, onde nós temos vários exercícios, que são exercícios de lógica muito comuns e pedidos em entrevistas de empresas reais, para que aqueles alunos desenvolvam e o aluno que desenvolver a maior quantidade de exercício no tempo proposto é o campeão. Então aqui nessa maratona de programação que eu vou utilizar como exemplo, que a gente vai pegar alguns exercícios, tivemos exercícios de A a J, onde o Evandro Neto foi o campeão dessa maratona, onde ele resolveu todos os exercícios menos a letra G. E no vídeo de hoje nós vamos resolver o exercício J e o F, onde o primeiro exercício é o seguinte, é o jogando cartas fora. E qual que é a ideia desse exercício? É muito simples. Imagina que você vai ter uma lista de números, uma pilha de números, que ele pode ir de 1 até N, onde o usuário vai digitar a quantidade de números que você tem nessa pilha. Então, nós temos aqui os números de 1 até N. E nós vamos fazer o que com essa pilha de números enfileiradas? Nós vamos pegar o último, que está no topo, remover ele. Aquele que passou a ser o topo, nós vamos tirar ele do topo e passar para o final da lista. E agora a gente repete esse processo até com que a lista tenha apenas um valor. Então agora remove o topo, joga fora, pega o que sobrou no topo, joga para baixo. Remove o topo, pega o que sobrou no topo, joga para baixo, até com que a nossa lista tenha um único valor. E é exatamente essa a ideia do exercício que nós vamos resolver com Python hoje. Vamos escrever com Python um programa onde ele irá solicitar para o usuário a quantidade de cartas nessa pilha e ele vai repetir esse bloco de código de jogar fora para nos informar quais foram as cartas descartadas na sequência descartada e qual foi a carta remanescente. E esse será o primeiro problema que a gente vai resolver. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, observando o exercício que está aparecendo aqui na tela para vocês, ele diz que a entrada do usuário será o seguinte. A entrada consiste em um número indeterminado de linhas contendo um valor de 1 até 50, que representa a quantidade de cartas nessa pilha, e a última linha para indicar o final do laço será o valor 0. Então o que a gente vai precisar fazer? Vamos criar um while true. While true. Por que while? Porque nós não sabemos a quantidade de dados que o usuário irá digitar. Ele pode digitar 7, 19, 10 e acabou. Ou ele pode ficar digitando dados 100, 1 milhão de vezes. Então precisamos criar um while true e quando o usuário digitar 0, a gente interrompe esse laço. Então agora a gente recebe o dado desse laço, então podemos chamar de N, e falamos que ele é igual a int, porque aqui ele já disse que é um número inteiro, certo? De 1 até 50. Beleza? E aqui a gente faz um input para receber o dado desse usuário. Agora a gente vai fazer uma interrupção desse laço. Se o valor de n for igual a 0, a gente dá um break. Então o usuário ele pode utilizar esse programa para saber qual que é a última carta de vários baralhos. Ele pode digitar 7 para saber a última carta remanescente de um baralho de 1 a 7, 19 para saber a última carta remanescente de 1 a 19 e assim por diante. Quando ele não quiser mais utilizar o nosso programa, ele digita 0 e ele será interrompido, exatamente como proposto aqui pelo exercício. Certo, pessoal? Agora, o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós precisamos pegar o valor digitado e criar a nossa pilha de cartas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada cartas e ela vai ser igual a uma lista. E aqui a gente vai utilizar um list comprehension para popular essa determinada lista. Então eu faço o seguinte, olha, for in range, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ele vai de 0, de 1 até n, que seria o valor digitado pelo usuário. Se a gente der um print aqui em cartas, e vamos executar esse nosso código, reparem no seguinte, Python 3, app.py, e aqui eu vou digitar, por exemplo, 7. Ele vai preencher lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que eu não quero que fique nessa ordem, eu quero que ele fique em ordem decrescente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, e ele termine em 1. Então, em vez de passar de 1 a n, eu vou passar que ele vai de n até 0, porque 0 ele vai terminar no 1, e ele vai de menos 1 em menos 1, certo? Agora, se eu faço desse jeito, a nossa lista será populada da seguinte forma. Se eu digito um 7, ela começa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para que o 1, a última posição do nosso lado, da nossa lista, seja o topo da nossa fila de cartas.
da nossa pilha de cartas. Então, o topo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente vai remover a carta 1, certo? Joga ela fora. Aí, a gente pega o 2, joga de baixo da nossa pilha. E agora, o 3 vai passar a ser o topo, certo? Então, aqui, o final da nossa lista, a gente vai entender como o topo da nossa pilha. E o começo da nossa lista vai ser a parte de baixo da nossa pilha, certo? Então, a gente faz isso, nós temos uma pilha agora. O que nós precisamos fazer? Enquanto existir aqui uma quantidade determinada de cartas maior do que 1, nós vamos reeliminar aquela carta. Então agora eu vou fazer um outro while. Eu faço o seguinte, olha, o while, enquanto o len de cartas, certo? O len de cartas for maior ou igual a 2, a gente vai repetir esse laço. Enquanto tiver pelo menos 2 cartas ou mais no nosso baralho, a gente vai remover uma e fazer todo aquele processo. Quando não tiver mais de 2 cartas, ou 2 ou mais cartas dentro daquela nossa pilha de baralhos, a gente faz o quê? Interrompe esse laço, significa que temos uma única carta e ela é a carta remanescente, que é a carta que a gente quer descobrir. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar agora, a gente vai remover a última carta, então para isso a gente faz cartas.pop. O pop, ele remove sempre a última posição, tá? Se a gente não passar nenhum valor. Se eu passasse aqui, por exemplo, 0, ele ia remover o índice 0. Se eu passasse 1, ia remover o índice 1. Então, se eu passo apenas pop, ele remove o último valor da minha lista. E como o último valor da minha lista, que a gente fez de n até 0 e não de 0 até n, isso significa que a última posição da nossa lista vai ser o topo do nosso baralho, o topo da nossa pilha. Então, esse valor será descartado. Depois, que a gente precisa fazer? A gente precisa remover o último valor que sobrou no topo, certo? Que no caso aqui nesse exemplo seria o 2, pegar o 2 e jogar para debaixo, jogar para o fim. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente agora precisa dar um outro cartas.pop, cartas.pop. Então se nós temos .pop, se nós temos essa pilha aqui, vamos lá, o 1 é o topo. A gente vai dar um cartas.pop e remove o 1. Agora a gente precisa remover o 1 do final da nossa lista e jogar para o começo. Então o que a gente vai fazer? A gente dá um cartas.pop para remover do final, só que o pop ele devolve qual que foi a carta removida. Então a gente já utiliza isso para inserir no próprio baralho. A gente faz o seguinte, cartas.insert, certo? Cartas.insert, deixa eu só diminuir o terminal aqui para melhorar para vocês. Na posição 0, ou seja, no início do nosso baralho, no início da nossa lista, que seria o final da nossa pilha, a gente adiciona a carta que a gente removeu do topo, certo? Então, se a gente faz isso, e a gente vai dar um print aqui no final, um print de cartas, olha só o que vai acontecer. Vou parar meu código e rodar ele novamente. Eu vou digitar 7, e a carta remanescente aqui foi a carta 2. Vou digitar 19, e a carta remanescente foi 6, certo? Vou digitar 15 e a carta remanescente foi 14. A gente poderia até dar um print aqui dentro desse while, o seguinte, print cartas, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, print cartas, vou parar nosso código e rodar de novo. Então, eu vou digitar lá 19. Beleza, olha só o que aconteceu. Ele começou com essa lista aqui. Beleza? Que não tinha removido nada. O que ele fez? Ele removeu um, então um sumiu daqui, ó, certo? O 2 que tinha sobrado, ele removeu aqui do final da nossa lista e jogou lá para o começo. Perfeito. Ok, aí depois sobrou isso daqui. O que ele fez? Ele removeu o 3, jogou fora. O 4 que tinha sobrado, ele jogou para o começo da nossa lista. Aí ele foi fazendo isso até sobrar o 6 e o 14, jogou o 14 fora, que era o topo da nossa pilha, e sobrou o 6. Então, o 6 é a nossa carta remanescente. Só que agora, além de informar qual que é a carta remanescente, como ele mostra aqui no nosso exercício, ó, se eu abrir aqui para vocês, ele dá alguns exemplos. Ó. Então, no exemplo do 19 aqui, nós temos que a nossa carta remanescente é o 6. Então, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos ter que mostrar essa carta remanescente e também quais cartas foram descartadas. Então, nós precisamos ter esse histórico. Para fazer esse histórico é muito simples. Eu venho aqui e coloco um descartes. Então, eu vou colocar cartas, underline, descartadas, vai ser igual a uma lista. E agora a gente faz aqui, quando a gente remove, a gente dá um cartas.descartadas, ponto append,
Aqui eu coloquei um ponto, né, não um underline, a gente pode corrigir isso. Deixa eu aumentar essa tela. Ponto append, a gente finaliza aqui. Então a gente adiciona na lista de cartas descartadas a carta que foi removida. E o que vai acontecer? Quando esse while aqui rodar de novo, que vai ser o outro valor que o usuário digitou, como a gente está inicializando cartas descartadas dentro do while, ele vai limpar essa lista de carta descartada e quando eu colocar um outro valor, digitar um outro valor ali dentro, ele vai mostrar a lista daquele outro valor, certo? E agora a gente pode colocar o print de acordo com o que a gente tinha neste exercício. Então eu preciso colocar discarded cards e colocar as cartas descartadas. Então o que eu faço? Venho aqui e vou colocar lá um print. Print. Aqui eu vou colocar um de carta formatada. Coloquei o texto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Aqui eu posso tirar esse F daqui. Certo? E aqui eu vou concatenar isso daqui com o seguinte. Com uma vírgula. E eu vou colocar um ponto join. Ponto join. De cartas descartadas. Descartadas. Perfeito. Podemos voltar para cá. E depois a gente precisa colocar a carta que sobrou também. Então vamos copiar esse texto. Opa, calma aí. Vamos copiar. Opa, aí 10-0 para o Ctrl C, né? Ok. Agora a gente volta aqui. Print. Porque são em linhas separadas. Aqui a gente pode colocar um F de formatado. E a carta que sobrou foi cartas na posição 0. E aqui a gente removeu todas as cartas. Só que quando o usuário digitar um valor de novo, ele vai criar essa lista pra gente, tá? Então a gente não precisa se preocupar. Perfeito, vamos testar se está funcionando. Vamos executar o nosso código. Vou digitar lá 19. E aqui ele me deu um erro falando que... Ah, tá. Aqui o que acontece? Os valores em cartas descartadas são valores inteiros, tá? Porque ele veio desse range, que é o pop que a gente deu. E aqui a gente não pode fazer esse join com valores inteiros. Então, eu vou converter todos os valores de cartas descartadas para str. Então, a gente utiliza um map, coloca str, vírgula, cartas descartadas. Então, isso daqui converte todos os valores dessa lista para string e a gente pode fazer um join para realizar essa concatenação. Vamos testar agora. Então, vamos vir aqui, colocar um 19 e tá lá, ele vai mostrar que as cartas discards aqui... aqui faltou um espaço, ó. E faltou os 2 pontos também. Aqui tem que ser exatamente como eles pedem, senão vai dar erro. Vamos colocar um 19 aqui. E agora ele falou que as cartas descartadas foram 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vamos ver se está certo aqui. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19... 13, 19 ou 13? 13, 15, 17, 19, 15, 17, 19, beleza. Termina com 14. Termina com 14 e a carta remanescente foi a carta de valor 6. Certo? Vamos fazer com o valor de 7 agora, para a gente testar também. Vamos digitar lá 7. Então, 1, 3, 5, 7, 4, 2. 1, 3, 5, 7, 4, 2. A carta foi 7. Perfeito, funcionando 100% o nosso código. Removemos esse print, que não é necessário, que ele não pede aqui no exemplo de saída. Copiamos o nosso código, enviamos, selecionamos a linguagem aqui, Python 3.9. Beleza, enviar. E vamos ver se o nosso exercício será aceito. Vamos passar aqui pelo CAPTCHA. Essa é a parte mais difícil do exercício. Você acerta o exercício e erra o CAPTCHA. E vamos ver. Aqui ele vai mostrar o exercício pra gente. E exercício concluído e finalizado. Deu o exercício aceito e conseguimos finalizar esse exercício. E bora pro próximo agora. Um homem e todo o seu exército foi capturado pelo exército inimigo. E eles seriam mortos ou teriam que se render àquele determinado exército. Mas todos aqueles homens que foram capturados preferiam morrer do que se render ao exército inimigo. Então eles elaboraram o seguinte plano. Vamos os colocar em uma roda, todos esses homens, então poderia ser 5, 40 homens, e eles iam se posicionar em uma roda. O primeiro do lado do segundo, que ficava do lado do terceiro, do quarto, do 5, e o 5 ficava do lado do primeiro, como vocês podem ver aqui. E vai funcionar da seguinte forma. O primeiro homem vai atirar no homem de número 2. O homem de número 2, como ele já foi morto, então o próximo homem vai atirar no homem de número 4. Então o homem de número 3 atira no homem de número 4 e ele foi morto. Agora o próximo homem atira no próximo homem da sua frente. Então o homem de número 5 atira no homem de número 1. Beleza? O homem de número 1 foi morto. Agora o homem de número 3 atira no próximo, que era o homem de número 5. Então sobrando apenas o 3.
3. Então, nesta sequência que a gente fez, de 5 homens e um espaço entre o homem que está atirando ao homem que foi morto ao próximo a ser morto, sendo 2 valores, o sobrevivente seria o homem de número 3, posicionado na terceira posição desse círculo. Josephus pediu para você fazer o seguinte, então. Dado um número de pessoas dentro deste círculo e também qual que é o valor, a distância entre o homem morto ao próximo homem a ser morto, qual que é a posição do sobrevivente. Então aqui nós temos 2 variáveis que pode mudar. Então nós temos aqui a quantidade de homens, que pode ser 5, 14, 27, qualquer número. E nós temos também a distância do homem a ser morto para o próximo. Então aqui você pode reparar o seguinte, o homem de número 2 foi morto, agora o próximo homem será um passo de 2, ó. 1, 2, que foi o homem de número 4. Mas aqui a gente poderia colocar uma outra regra. Então, o próximo homem aqui, o sobrevivente, que seria o 3, ele não vai matar o próximo. Ele vai matar contando 2 a partir dele. Então, mataria o 5, ou mataria o 1, e assim por diante. Então, dado um valor, que seria o que a gente chama de passo, qual que é a posição do sobrevivente? E é isso que nós vamos resolver aqui no vídeo de hoje. Então, bora lá. Vamos abrir aqui o nosso VS Code. Então vamos fazer o seguinte, ali no problema a gente precisa fazer com valores variáveis, ou seria o passo variável, que seria aqui o valor que a gente tem do homem a ser morto para o próximo. Mas vamos começar deixando fixo no nosso código o valor de 2, que é este exemplo que a gente está vendo aqui na nossa tela. Depois a gente vai modificar o nosso código para que tudo isso fique dinâmico. Então beleza, vamos definir aqui o nosso step como 2, que é como está ali no exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Depois a gente precisa pedir para o usuário digitar o valor, o número de pessoas naquele exército, ou o número de pessoas naquela roda. Então aqui nós podemos chamar de QTD underline pessoas, vai ser igual ao nosso int de input. Ok? Perfeito. Então aqui nós estamos capturando os dados dos usuários e agora a gente precisa criar uma lista, ou seja, essa lista será uma lista que a gente chama de lista circular, onde a última posição se liga à primeira. Então, para que a última posição esteja do lado da primeira, para que a gente tenha aquele círculo como a gente viu. Então, vamos criar essa lista. Então, eu vou fazer aqui um pessoas, vai ser igual. A gente usa um list comprehension para isso, então, i for i in range, ele vai de 1 até QTD pessoas. Perfeito? Então aqui, quando a gente executar o nosso código, nós vamos ter o seguinte passo aqui. Vamos vir no nosso terminal. Beleza, vamos digitar aqui Python 3, jos.py. E aqui eu vou digitar, por exemplo, 7, ou vamos digitar 5. Então ele vai criar 1, 2, 3 e o 4. Certo? Aqui tem que ser QTD pessoas mais 1. Perdão, que eu tinha esquecido disso. Perfeito. Então agora eu vou criar 2 variáveis, que vai ser a variável do atual. O atual será a pessoa que está com a arma na mão para atirar no próximo. E o atual vai começar com 0, ou seja, é a pessoa de número 1, a primeira pessoa a atirar no próximo. Perfeito? Então ele começa na primeira pessoa, e a primeira pessoa é a pessoa 1, que está na posição 0 da nossa lista. Certo? E eu vou criar aqui uma variável que será o morto também. Morto vai ser igual a 0, e perfeito. Então agora eu vou criar um while, e ele vai ser um while de length pessoas. Enquanto na lista de pessoas tiver mais de uma pessoa, significa que alguém vai ter que atirar em alguém. Então a gente precisa repetir este processo. Certo? Agora a gente tem que fazer o seguinte, tá? Se eu venho aqui e faço um pessoas.pop de morto, isso aqui iria acontecer o seguinte. A pessoa que está com a arma na mão, que é o atual, que seria o 0, ele iria atirar em si mesmo. E não é essa a ideia. A pessoa precisa atirar no próximo a ser morto. E como que a gente sabe o próximo a ser morto? Então, o morto vai ser igual. Morto vai ser igual a pessoa que está com a arma na mão, então a pessoa que está na posição 0, mais, certo? O step, que a gente chama de step, aquele passo que a gente vai dar, então no caso seria 2, step menos 1. Olha só como que isso daqui faz sentido, deixa eu mostrar para vocês. Vamos pegar essa lista aqui, então imagina a seguinte lista, ó. 1, 2, 3, 4 e 5.
Então a posição atual, a pessoa atual, que é quem começa tirando, é a pessoa de número 0, que está na posição 0. Então o 0 ele tem que matar quem? Ele tem que matar a pessoa de número 2. E quem que é a pessoa de número 2? A pessoa aqui do número 2 é ela, o atual, então 0, mais o passo, então o passo seria 2, menos 1. 2 menos 1 vai dar 1, então seria 0 mais 1. Então significa que a pessoa que será morta será a pessoa que está na posição 1 da nossa lista, que no caso é o 2. Então o 2 será morto. Perfeito? Agora, a próxima pessoa será a pessoa que está na posição aqui do 3, que no caso seria o valor 2. Então o atual é o 2. O 3 tem que matar quem? O 4. Então a gente faz 2, que é a posição do 3, mais o passo, que meu passo é 2, então 2 menos 1. Então aqui vai dar 2 menos 1 vai dar 1, que o resultado é 3. Então a pessoa que o 3 vai matar é quem está na posição 3 da nossa lista, que é o 4. Vai chegar um momento que vai acontecer o seguinte: o 5, quem que ele tem que matar? Ele tem que matar 1, porque lembra que isso aqui é uma lista circular? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, tá? Nós vamos pegar aqui, vamos supor que o 5 aqui, ele é a pessoa de posição número 4, perfeito? Então a gente tem que fazer 4 mais 2 menos 1, então seria 4 mais 1, que vai dar a pessoa de número 5. Só que o número 5 na nossa lista, ele existe? Não existe uma pessoa no índice 5, ó. 0, 1, 2, 3, 4, o índice 5 não existe. Então o que a gente tem que fazer? Para pegar essa primeira pessoa, a gente tem que subtrair pela quantidade de pessoas que nós temos nessa lista. Nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5. Então eu pego o valor que deu o resultado da nossa conta, menos o tamanho da nossa lista, que era 5. Isso daqui vai dar 0. E quem que é a pessoa na posição 0? É o 1. Perfeito? Então, o 1 será morto pelo 5. Então, é dessa forma, realizando esse if, se este valor de morto for maior do que o tamanho da nossa lista, a gente subtrai o valor dele pelo próprio tamanho. Então, a gente faria o seguinte. Aqui é step maiúsculo, né? Step. A gente vai fazer o seguinte agora. Se morto for maior ou igual do que o len de pessoas... a gente tem que fazer o seguinte, falar que morto é igual àquele próprio valor, então morto menos o próprio len de pessoas, certo? Então com isso a gente resolve aquele problema e ele, em vez de dar o valor 5, ele vai dar o valor 0, como a gente acabou de ver. Só que isso ainda tem um problema. Então imagina aqui que nós temos lá, nós temos os seguintes valores, o 2 e o 3. E aqui o passo vai ser 5. Ou 6, ou 7, qualquer valor, um passo muito grande. Vamos colocar aqui como step é igual a 5. Então, nós estamos na pessoa de índice 0, certo? Então, o 2 teria que matar quem? Vamos ver. O 2, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa lista aqui vai rodar várias vezes. Só que se eu pegar e fizer o seguinte agora... Vamos pegar a posição 0, mais o step, que seria 5, menos 1, que é a nossa fórmula. Então, daria 0 mais 4, que daria 4. Então, a pessoa que teria que ser morta é a pessoa de índice 4. O índice 4 é maior do que a quantidade de pessoas que nós temos aqui, certo? Só que este valor aqui de 4, a gente vai subtrair pela quantidade de pessoas na lista. No caso, seria 2. Perfeito? E aqui, então, o resultado seria 2. Só que existe o índice 2 na nossa lista? Não, o índice 2 é maior, então ele é maior ou igual do que a quantidade de pessoas na lista. Então isso ainda não iria funcionar. Então a gente tem que subtrair pela quantidade de pessoas de novo. Então a gente teria que fazer menos 2 novamente, e a pessoa a ser morta seria a pessoa de índice 0, que seria o próprio 2. Então se a gente fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, vai dar bem no do 2, ó. Vou repetir aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Exatamente isso tem que fazer o nosso código. Só que se a gente deixa só esse if, ele vai subtrair uma única vez. Então eu troco o if pelo while. Então faça essa subtração até que o valor de morto não seja maior ou igual do que o len de pessoas. Perfeito? Agora a gente faz simplesmente pessoas.pop e a gente vai remover quem? A pessoa morta. Então morto. Ótimo. Só que agora, quando o laço de repetição voltar para o início, o que acontece?
ele vai considerar agora, de novo, o próximo morto como o atual. E o atual era 0. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar a próxima pessoa a atirar. Então, a gente fala que o atual é igual a morto. É igual a morto. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Então, se eu tenho lá minha lista 1, 2, 3, 4 e 5, vamos supor que o 1 atirou no 2. Então, o 2 ele vai ser morto e ele vai ser removido da nossa lista. Certo? Então, quem que vem para a posição do 2? O 3. Então, o 2 ele estava no índice, ó. Qual que é o índice do 2? É o índice 1, certo? Quando eu removo o 2 da nossa lista, o próximo a atirar é o 3. Então, o 3 ele é igual ao morto, ele está naquela posição da lista. Então, eu falo que o atual é igual ao morto. Só que aqui tem uma outra condição. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, do 5 ser removido da lista, ser a pessoa morta. Então, eu removo o 5 da nossa lista e o 5 estava em qual posição? O 5 era quem? O índice 4. Só que agora o índice 4, ele não existe mais na nossa lista. Ó. 0, 1, 2, 3. Quem que tem que ser o próximo? Tem que ser o 1. Concorda comigo? Então o que eu tenho que fazer? O mesmo esquema de subtrair pela quantidade de pessoas. Eu faço 4, que era o índice do morto, menos a quantidade de pessoas na nossa roda, que é 4, que vai dar 0. Então, se ele vai dar 0, o 1 será o próximo a tirar, que viria depois dele. Então, quando a gente passa da nossa lista, a gente sempre volta para o começo. A gente cria uma lista circular com essa condição. Então, aqui eu falo que o atual é igual ao morto. Mas se o atual for maior ou igual ao len de pessoas, eu faço o seguinte, atual é igual ao atual menos o len de pessoas, certo? Para a gente poder voltar para o final. Beleza? Agora vamos fazer o teste e vamos verificar quem que seria a pessoa, quem que seria o sobrevivente, né? Vamos vir aqui e vamos rodar o nosso código. Vou vir aqui e digitar 5 pessoas. O sobrevivente foi o de número 3, exatamente como a gente viu neste exemplo. Ó. O 3 foi o sobrevivente. Aqui ele dá outros exemplos para a gente, cadê? Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Então aqui, quando... o único exemplo que ele deu com 2 é esse. Mas aqui, ó, quando a gente tem 5 com o passo 2, nós temos lá o 3. Vamos trocar o nosso passo para 3 agora. Então, em vez... O que é quando a gente muda esse step de 2 para 3? Vai acontecer o seguinte. Nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora, o 1, ele não vai matar o 2 mais. Ele vai matar 3. Então, ele vai contar 1, 2, 3. Ele vai matar o valor 3, certo? O 4, ele vai matar quem? Ele vai matar o 6 e assim por diante. Então, quanto maior esse nosso passo, mais pessoas pulam de um morto para o outro. Então, agora vamos passar aqui o valor 6. E ele me deu a pessoa na posição 1. Vamos ver se está certo, exatamente como solicitado. Vamos passar agora o valor 1, 2, 3, 4 e 2, 3, 3. Vamos testar. 1, 2, 3, 4... aqui eu tenho que colocar o 233. Beleza, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3. E tá lá... Opa, não. Aqui... cai do céu. Então, vou passar 1, 2, 3, 4. E o resultado foi o 25. Será que está correto? Tá aqui. Corretíssimo. Só que agora, nesse exercício, para que fique de acordo com o exercício, a gente tem umas peculiaridades. O primeiro valor que o usuário vai digitar não é já um valor para a gente testar, e simplesmente um valor que vai digitar quantos casos de teste, quantos valores ele irá digitar, porque ele quer saber. Então aqui ele digitou 3 valores, ele digitou o valor 3, isso significa que ele vai digitar 3 linhas para ele verificar qual que será a pessoa sobrevivente. Então o que a gente vai precisar fazer? Volta aqui no nosso VS Code, troca aqui, coloca casos é igual a int de input. Para ele digitar quantas pessoas ele quer verificar, quantas rodas de amigo ele quer verificar qual que é o sobrevivente. Então, for e in range de casos. Coloque isso aqui dentro de 2 pontos e joga para cá. Agora, além dele saber o QTD pessoas e o step, ele quer saber o step também. Só que olha a forma que ele digita. Ele não digita um valor em cada linha. Ele digita os 2 valores, tudo na mesma linha. O 5, um espaço e o 2. Então, a gente precisa capturar esses valores tudo na mesma linha. Então, o que a gente faz? A gente vai criar aqui, ó, o QTD underline pessoas
QTD underline pessoas, e o step vai ser igual a um list, vamos colocar aqui um map, né, de int para converter para inteiro, um input ponto split para a gente separar através de um espaço em branco. Então a gente converte para inteiro já e a gente converte para um list isso daqui. E perfeito. Aqui ele não reconheceu porque faltou o abre e fecha parênteses. Então eu pego o input, eu separo através do espaço, converto para inteiro e atribuo o primeiro valor para a quantidade de pessoas e o segundo valor para os passos. Aqui o step não é mais uma constante, mas como a gente estava utilizando como uma, eu vou colocar aqui só para a gente... aqui na verdade é um lugar só, fica mais fácil a gente renomear daqui para cá. Perfeito, vamos testar como ele nos mostra lá. Então primeiro ele digita 3, certo? Ele digita o valor 5 e o 2, e o resultado tem que ser 3. Perfeito. Depois ele digita o 6 e o 3, o resultado tem que ser 1. 1, 2, 3, 4 e 2, 3, 3, o resultado tem que ser 25. Só que o resultado agora a gente tem que printar como ele pede, que é case, o número do caso, né? Então case, vamos copiar aqui, print uma format string. Então a gente coloca case, o número do caso, né, que seria aqui o valor, 2 pontos, então aqui vamos pegar o número do caso, essa variável i aqui, case 1, tal, e o valor, que será o print, que será o pessoas, na posição 0. Perfeito, vamos testar mais uma vez, 3, aqui a gente coloca 5 e 2, agora ele mostra case 0 é igual a 3, só que aqui o case, acho que ele começa com 1, né? Ele começa com um case, então a gente faz case e mais 1. Perfeito. Agora sim vai estar funcionando. Só para garantir, para a gente não ter risco de mandar errado lá. 5 e 2. Beleza. Case 1 é 3. 6 e 3. Case 1 é 1. Case 2 é 1, né? E 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3. O case 3 é 25. Perfeito. Copiamos esse código. Vamos vir para cá, Ctrl C, Ctrl V, apagamos aqui, colocamos Python 3.9, enviar motocicletas, ônibus, vixe aí, ó, já não estou passando o CAPTCHA, reprovado, exercício errado. E aí, aqui, tem só uma pontinha, ó, é ônibus ou não é? Aqui também tem uma pontinha da roda, eu nunca sei o que colocar, vou colocar que não é não. Aí, aceitou, passei no CAPTCHA pelo menos, e nosso exercício do Josephus também foi aceito. Aqui eu queria deixar claro, pessoal, para vocês, que essa não é a maneira mais otimizada de se resolver em falando de termos computacionais. Existe uma forma na qual você precisaria de conceitos matemáticos, e se você estudar matematicamente esse problema do Josephus, que é um problema da matemática, você vai conseguir resolver esse problema aqui de forma matemática, e você implementa essa conta matemática com Python. Você pode utilizar recursão, você pode utilizar laços ali para utilizar aquela conta matemática. Só que a ideia aqui desse vídeo não é vir com o pressuposto que vocês já sabem matemática, que vocês já estudaram o problema de Josephus matematicamente para conseguir resolver este exercício. A ideia aqui é que qualquer pessoa que não conheça o problema de Josephus consiga desenvolver o raciocínio para que você consiga ter o resultado da solução. Então a pessoa que já conhece o problema de Josephus não vai estar necessariamente treinando a sua lógica de programação, porque ele já decorou o cálculo matemático e estudou o problema de forma matemática. Mas da forma com que a gente fez, é uma forma de você treinar a sua lógica de programação, porque a gente fez tudo na raça, a gente fez tudo com programação, tudo do zero. A gente não decorou nenhuma fórmula pronta. Eu poderia vir aqui, decorar uma fórmula, passo, olha, a fórmula do problema de Josephus é essa, decora, se cair numa entrevista, você simplesmente usa. Só que fazendo isso, você não vai estar treinando a sua lógica de programação, e quando cair algum problema que não tem uma fórmula, ou você não saiba decorar daquela determinada fórmula, você não será capaz de resolver e elaborar um raciocínio por conta própria. Então a ideia aqui desse vídeo é melhorar a sua lógica, a sua capacidade de elaborar seus próprios raciocínios. Certo, pessoal? Então
Então é isso o vídeo de hoje. Lembrando que se você quer se tornar um aluno da Python Full e ter acesso a mais de 630 aulas sobre Python e Django, acesso a agendamento de reuniões individuais e ilimitadas com professores para tirar todas as suas dúvidas, acesso à análise de código e aos eventos entre alunos, como essa maratona de programação que eu mostrei para vocês, o link da lista de espera está aqui na descrição. Infelizmente, nesse exato momento, as vagas estão fechadas, mas entra na lista de espera que assim que uma nova vaga abrir, você será notificado. Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.